Ruth é um livro que começa com uma história muito triste, um luto triplo, mas que termina com um final feliz, o casamento entre Boaz e Ruth. Em Deus sempre há finais felizes. A morte de um ente querido, que muitas vezes parece ser o fim, na verdade enseja um recomeço, porque Deus é aquele que cuida dos seus e sempre tem um final feliz para todos aqueles cujas vidas estão no centro da sua vontade. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Cibordi. Está começando mais uma videoaula das lições bíblicas adultos do terceiro trimestre de 2024. É a lição de número 5, que será estudada presencialmente, se Deus quiser, no dia 4 de agosto de 2024. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Remissão com C cedilha, não vá confundir com remissão com 2 S's. Claro que em alguns dicionários você vai encontrar essas palavras como sinônimas, mas nós vamos ver que há uma diferença significativa entre remissão com cedilha e remissão com 2 S's. Muito bem, seja bem-vindo ao meu canal, você que está chegando aqui pela primeira vez. Eu convido você a curtir esse vídeo, compartilhá-lo se você gostar e também inscrever-se neste canal. Caso você queira também tornar-se membro, você pode receber este roteiro que nós estamos utilizando para apresentar esta aula e também todos os roteiros desse trimestre, são estudos que nós elaboramos, não é simplesmente um esboço com tópicos, subtópicos, mas, na verdade, um estudo aprofundado que nós fazemos para cada lição da escola dominical. Não somente isso, nós também temos toda semana, praticamente toda semana, não é? Lives, e nós estamos fazendo uma exposição do livro de Apocalipse, e quem é membro recebe também o roteiro ou estudo de cada videoaula que nós apresentamos. Já é um acervo aí com dezenas de estudos, visto que o nosso grupo de membros começou há 7 meses. Então, se você se tornar membro agora, você vai ter acesso a todo este acervo. Para ser membro é muito fácil, basta você clicar no botão Seja Membro, aqui na abertura do canal, na entrada, quando você abre o canal, você tem o botão Seja Membro, ou aqui mesmo, neste vídeo, na descrição dele, você tem um link para tornar-se membro deste canal. Muito bem, vamos adiante, nós chegamos então à lição de número 5, que tem como título o casamento de Ruth e Boaz, ou seja, a conclusão do livro de Ruth. Termina com um final feliz, não é? O casamento de Ruth e Boaz e a remissão, por consequência, de toda a família. Então, o texto áureo está em Ruth, capítulo 3, versículo 11. Vamos todos ler o texto áureo para introduzir este assunto. Ruth, capítulo 3, versículo 11. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Palavras de Boaz, dirigidas a Ruth, que seria sua esposa. Aqui ainda não era, mas seria. Verdade prática: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e à família. Muito bem, então a lição de hoje trata da remissão da família de Elimeleque. É bom que se diga, né? Elimeleque, um personagem que morre logo no início do livro de Ruth, mas que, na verdade, ao final nós vemos como Deus abençoou a família de
Elimeleque. Muitas pessoas que partem para a eternidade sem ver o fruto do seu trabalho, mas lá na eternidade ficarão muito satisfeitas quando souberem o que Deus fez através da semente que a pessoa plantou, né? Então Elimeleque era um homem temente a Deus que veio a morrer, mas a sua esposa Noemi levou adiante o legado, ou seja, eles construíram uma vida juntos e Noemi ficou viúva, mas continuou mantendo a mesma fé no Deus de Israel. Então o personagem que abre o livro de Ruth morre logo no início, Elimeleque. Porém, esse seu fim na terra de Moabe, como nós estudamos na primeira lição, ele deixou a sua terra natal Belém, porque estava havendo uma fome lá, e foi peregrinar nas terras de Moabe, acabou morrendo ali, não somente ele, mas também os seus 2 filhos, deixando, na verdade, 3 viúvas. Houve um triplo luto, Noemi, Ruth e também Orfa. Essas 3 mulheres ficaram, na verdade, viúvas. Porém, Ruth seguiu a Noemi para Belém e ambas seriam grandemente abençoadas ali. Quanto a Orfa, não sabemos o que ocorreu com ela, mas é triste o relato de que ela voltou para a casa de seus pais e não somente isso, voltou também para os deuses de seu pai, o que indica que ela teria abandonado a fé que abraçara, porque se ela voltou aos seus deuses, é porque ela deixou o Deus de Israel, infelizmente. Mas o fim de Elimeleque na terra de Moabe ensejou um grande recomeço para sua família, que foi contemplada com a remissão por parte de Boaz na terra de Belém. Mas como eu disse no início, não confunda remissão com cedilha com remissão com 2 S's. Teologicamente falando, claro, o segundo termo, remissão com 2 S's, se refere exclusivamente ao perdão, à remissão pelo sangue de Jesus, enquanto que o primeiro, com C cedilha, é um termo mais geral, que hoje em dia é utilizado de maneira geral, até como sinônimo. Em alguns dicionários você encontra remissão com cedilha ou remissão com 2 S como sinônimos, mas na verdade aqui no texto bíblico de Ruth especialmente, o termo remissão com cedilha, como nós estamos aplicando, ele se refere estritamente à lei do levirato dentro desse contexto. Então é no sentido de remir a família, de comprar as terras de uma família, de alguém casar-se com a viúva e assim remir a família nesse sentido, de um resgate, de uma redenção, mas não propriamente no sentido salvífico como é a remissão com 2 S's. Pois bem, então Ruth tem um final feliz. O livro de Ruth tem um final feliz porque começa com uma história muito triste, como já dissemos, a qual envolve um luto triplo, mas termina com 2 grandes celebrações. Um casamento improvável de um judeu rico com uma moabita, ou seja, Boaz e Ruth, os quais deram à luz a Obed, que seria ninguém menos que o avô do rei Davi, ancestral do Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, como diz Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Veja, o primeiro tópico, então, o compromisso de Boaz com Ruth, nos apresenta aí o processo anterior ao casamento, propriamente dito, de Boaz com Ruth. Então, o primeiro ponto, no lugar da bênção, nós aprendemos aqui nesse ponto que Deus nos abençoa onde nós estamos. Nós que somos servos de Deus, somos abençoados por Ele onde quer que estejamos, desde que estejamos no centro de sua vontade. Não podemos sair do centro da vontade de Deus e querer fazer a nossa própria vontade. Não, Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas ele deixa claro que aquele que o segue deve negar-se a si mesmo, deve renunciar-se a si mesmo, a fim de cumprir a vontade do Senhor. Então,
Talvez o grande exemplo nesse sentido de ser abençoado onde quer que esteja, desde que esteja no centro da vontade de Deus, é José, filho de Jacó. Eu tenho dito aqui no meu canal, em algumas aulas, que José esteve em 4 casas. Ele esteve na casa de seu pai, ele esteve na casa de Potifar, já no Egito, ele esteve na casa do cárcere e esteve também na casa do rei, como Zafenate Paneia, ou seja, o salvador do mundo, aquele governador do Egito. Zafenate Paneia significa salvador do mundo. Entretanto, em todas essas casas, se nós lermos Atos capítulo 7, versículos 9 a 18, Gênesis capítulo 37, Gênesis capítulo 39, especialmente os versículos 2, 3 e também os versículos 21 a 23, nós vamos ver que José, em todas essas casas, a Bíblia menciona que Deus estava com José. Veja, este é um bom exemplo do que Deus faz na vida daquela pessoa que mantém-se na presença de Deus. Em todo lugar onde José estava, a Bíblia é clara, o Senhor estava com José. Até mesmo na prisão, Deus estava com ele. E nós vemos que isso também acontece com Ruth. Veja, eu citei o exemplo de José, que é um exemplo paralelo, que é o primeiro exemplo, eu acredito, de alguém que foi abençoado em qualquer lugar onde estava, porque em nenhum momento José saiu do centro da vontade de Deus. Ele estava em lugares diferentes, ora na casa do pai como um adolescente, depois foi vendido por seus irmãos por inveja, foi lá para o Egito, foi ser escravo de Potifar, mas lá ele era um servo exemplar, o Senhor estava com ele. Foi acusado injustamente, foi parar na prisão, mas na prisão Deus também estava com José. E finalmente ele foi elevado a governador do Egito, a Zafenate Paneia, e a Bíblia continua dizendo, o Senhor estava com José. Agora, falando de Ruth, ela também deixou a terra de Moabe e acompanhou Noemi em sua mudança para Belém. E como moabita, uma estrangeira, ela prosperou naquela terra, seguindo as orientações de sua sogra, como nós estudamos já nas primeiras lições desse trimestre. O trabalho de Ruth, de respigar no campo, foi grandemente abençoado por Deus, porque Ruth escolheu, nós vemos que Ruth escolheu permanecer no centro da vontade de Deus, em vez de seduzir jovens a fim de procurar outro casamento sem qualquer critério. Boaz, inclusive, a louvou por isso, considerando-a virtuosa. Veja, Ruth depreende-se que era uma moça bonita, jovem, e ela poderia ali flertar com algum rapaz, buscando até um novo casamento. Mas ela aprendeu com a sua sogra a respeito da lei, aprendeu acerca do Deus de Israel, e ela preferiu manter-se fiel àquilo que ela aprendeu. O erro de algumas mulheres cristãs, muitas vezes, é seguir aí algumas ideologias ou conselhos de mulheres que estão presas a ideologias anticristãs. Algumas irmãs, infelizmente, têm se deixado enganar por uma ideologia maléfica, cujo bordão é o seguinte: você pode ser o que você quiser. Eu até outro dia fiz um gracejo quanto a isso, falando de um determinado filme que há pouco tempo estava fazendo muito sucesso, e o bordão do filme era o mesmo, não é? Você pode ser o que você quiser. E eu disse ali, num post até no meu Instagram, que a mulher pode ser, a mulher cristã, ela pode ser o que ela quiser, desde que ela esteja no centro da vontade de Deus. E é o erro de muitas irmãs, que muitas vezes querem, na verdade, mostrar a sua força, querem, na verdade, se insurgir contra o sistema, como elas dizem, contra o patriarcado, e elas acabam, infelizmente, embarcando numa canoa furada, porque elas se rebelam contra o que chamam de patriarcado, repito, ignorando que foi o Senhor quem entregou a lei a Moisés. Muita gente se rebela contra a lei de Moisés. É claro que nós não vivemos mais na dispensação da lei, mas mesmo
O sistema do Antigo Testamento, que muita gente considera opressor, foi algo que Deus deu a Moisés. Já pensou o que teria acontecido se Ruth pensasse como certas irmãs de hoje em dia? Na verdade, Ruth preferiu andar segundo a lei e por isso foi leal à sua sogra. Ruth permaneceu no lugar certo até que Deus lhe deu uma linda família. É isso que nós aprendemos nessa lição. O que as mulheres mundanas detestam é o que o Senhor estabeleceu como padrão para as mulheres virtuosas, que é o padrão de exercer o seu papel. Deus deu um papel para o homem e deu um papel para a mulher. No casamento está claro, o homem é a cabeça da mulher. A mulher deve sujeitar-se ao marido. Isso é um princípio bíblico. Mas esse sujeitar-se, evidentemente, não é algo que a mulher faz no sentido de subserviência e o homem sendo um ditador do lar. Não, o homem deve amar a sua mulher, tem que haver equilíbrio. O padrão de Deus está muito claro, foi estabelecido por Deus, mas todos têm que cumprir o seu papel. Evidentemente que se o homem não exercer o seu papel amando a sua mulher e valorizando-a como vaso mais fraco, diz a Bíblia, no que tange a sua simplicidade, a sua singeleza. A mulher foi dotada por Deus de uma maior sensibilidade e de uma inteligência diferente do homem. E o homem tem que respeitar isso e, claro, ele tem que amar a sua mulher como vaso mais fraco nesse sentido, porque não existe superioridade, porque o princípio que Deus estabeleceu para fazer o homem como cabeça da mulher é o princípio da prioridade, porque Deus formou o primeiro homem do que a mulher. Por que Deus formou o primeiro homem? Porque Deus escolheu-o para dar-lhe esta missão de ser o pai de família. Mas veja, o segundo ponto é muito importante, a iniciativa de Noemi. Ao saber que Ruth estava trabalhando para ninguém menos que o remidor de sua família, Noemi orientou sua nora quanto à maneira correta de abrir seu coração a Boaz. O primeiro encontro já dava indícios de que entre ambos havia algo maior que uma simples relação entre patrão e empregada. Você percebe que ali naquele primeiro momento em que eles se encontraram, eles já manifestaram ali um sentimento recíproco, nós percebemos isso. Mas Noemi queria que tudo fosse feito de acordo com a lei. Noemi não queria atrapalhar que o relacionamento fosse adiante de uma maneira de acordo com a vontade de Deus. Então ela orientou sua nora quanto à maneira correta, repito, de abrir o coração a Boaz, e ela não queria, que a moça se apressasse e cometesse algum erro. Por isso, deu-lhe uma orientação sobre como poderia se conduzir, a qual, embora nos pareça estranha, estava de acordo com os costumes daqueles dias. Então Noemi disse o seguinte para Ruth: lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés e te deitarás. E ele te fará saber o que deves fazer. E Ruth, atenta ao que a sua sogra dizia, lhe respondeu: tudo quanto me disseres, farei. Diz Ruth, capítulo 3, versículo 6. Agora, o terceiro ponto, veja, respeitando o processo. Havia um processo que precisaria ser respeitado, e nós vemos que Boaz e Ruth, como diríamos hoje, não trocaram os pés pelas mãos, não se apressaram. Ruth obedeceu ao conselho de Noemi e se dirigiu ao local onde o parente remidor, no caso Boaz, se deitava após seu trabalho e refeição, a fim de revelar-lhe, ela foi ali para revelar a ele o seu desejo de obter a remissão da família. Devidamente preparada, seguindo à risca o conselho de Noemi,
Ruth deitou-se junto aos pés de Boaz. Isso nos parece estranho, mas está de acordo com o costume daquela época. Mas veja que Ruth valorizou a sua feminilidade, realçando sua beleza, sem desprezar a pureza e a modéstia. Veja que tudo isso é importante na Bíblia. A Bíblia deixa claro, que a mulher tem que valorizar a modéstia, deve se vestir com pudor e modéstia, como está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 9 e 10, e outras passagens também que poderíamos aqui considerar, e o autor até menciona, Gênesis 24, versículo 16, Isaías 39, versículo 2. Bom, ao acordar, Boaz não reconheceu a moça no escuro, evidentemente, mas lhe perguntou quem era. É nesse momento que Ruth diz algo que é mais do que o seu próprio nome. Ela já tinha dito o seu nome para Boaz em outra ocasião, mas agora ela diz: eu sou Ruth, tua serva, estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque és o remidor. Ou seja, ela abriu o coração para Boaz. Boaz, como então ele reagiu? Ele reagiu de acordo com a lei. Embora ele já tivesse se afeiçoado de Ruth, tudo indica que já havia entre eles ali uma atração mútua. Isso fica claro, nós estudamos na lição anterior a esta. Agora, embora ele já tivesse se afeiçoado de Ruth, ele não podia de maneira alguma agir fora da lei. Ele a louvou por sua atitude de manifestar-lhe seu desejo, em vez de procurar outro jovem, porque ela, como uma jovem, viúva, livre, bonita, poderia até procurar um outro jovem, como ela, mas ela queria também andar de acordo com a lei. E Deus já estava fazendo, nós entendemos, Deus já estava colocando amor, Deus já havia colocado, penso, amor, tanto no coração de Ruth para com Boaz, como no coração de Boaz para com Ruth. Então, Boaz a louvou por sua atitude de manifestar-lhe o seu desejo, em vez de procurar outro jovem, e lhe deu uma palavra de incentivo, chamando-a inclusive de mulher virtuosa. Ruth capítulo 3, versículos 10 e 11. Em seguida, informou-lhe de que havia outro remidor, olha aqui, isso é importante, mais chegado, ou seja, um parente mais próximo de Elimeleque. Ou seja, Boaz não era a pessoa mais indicada naquele momento para remir a família de Elimeleque. Havia um outro parente mais próximo. Ruth, então, deveria aguardar até o dia seguinte para que essa questão burocrática fosse resolvida, já que o remidor principal precisaria ser informado desse caso. Então eles não se apressaram. Boaz foi muito claro, ele disse: olha, fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, referindo-se ao remidor principal, bem está, que te redima. Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Olha aqui, ele assumiu um compromisso. Deita-te aqui até amanhã. Ruth capítulo 3, versículo 13. Mas observe o que diz o versículo 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Ora, eles já não se conheciam? Eles já não tinham se apresentado um ao outro? Sim, mas o verbo conhecer aqui é no sentido de manter relação sexual. Aqui é no sentido de ter uma conjunção carnal, como se diz na linguagem do direito. Porque o verbo conhecer na Bíblia tem muitas acepções. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que Caim conheceu a sua mulher numa terra longínqua, muita gente não entende. Como pode? Deus não criou Adão e Eva e foi a partir dali que as famílias foram crescendo, se multiplicando. Como que Caim parte para uma terra longínqua e lá ele vai conhecer a sua mulher? É porque essa mulher era uma de suas parentes que já estava com ele, mas lá naquela terra distante ele a conheceu sexualmente, como marido e mulher. Ele a conheceu sexualmente. Então aqui a Bíblia diz que Boaz e Ruth, a despeito de estarem juntos, sozinhos, no escuro, ou seja, tinham toda ali a oportunidade para cometer esse pecado, relacionar-se fora do casamento. Mas eles foram prudentes, tementes a Deus ambos, e se separaram ali antes de se conhecerem no sentido sexual. Ou seja, eles não se aproveitaram da oportunidade para dar lugar à carne.
e fazer o que só deveriam fazer após o casamento. Meditemos em Provérbios capítulo 20, versículo 21. O que diz esse texto? A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Ou seja, se você colocar o carro na frente dos bois, se você agir de maneira apressada e não esperar para fazer tudo de acordo com a vontade de Deus, o seu fim, diz a Bíblia, não será bendito. Entrando-se apressadamente de posse de uma herança, o seu fim não será bendito. Ou como diz nessa versão que eu estou utilizando, a versão fiel, corrigida fiel, diz: a herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será bendita. Bom, Boaz deu uma garantia para Ruth. Qual foi a garantia? Ele disse a ela: dá-me a capa que tem sobre ti e segura. E ela segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima. Então foi para a cidade. Bom, voltando ao exemplo de José, que eu citei, que ele foi fiel a Deus e nas 4 casas o Senhor estava com ele. Veja que interessante, se fizermos uma comparação aqui sobre o caráter de Boaz e o caráter da mulher de Potifar, olha que interessante. Olha aqui, ó, a mulher de Potifar tomou a capa de José a fim de acusar-lhe injustamente de deitar-se com ela após falhar em sua tentativa de seduzi-lo. Gênesis 39, versículo 12. A mulher de Potifar tentou seduzir José e não conseguiu, mas então segurou a sua capa, segurou ali a sua roupa para falar contra ele, dizendo que ele tentou possuí-la. Agora veja o caso de Boaz. Boaz não seduziu Ruth, não se aproveitou da oportunidade para seduzi-la, não assediou-a em momento algum e ainda lhe deu a sua capa como garantia. Olha que interessante, ele deu a capa para ela e ainda pôs sobre ela 6 medidas de cevada. Que homem honrado era Boaz. Mas a história avança e nós vamos agora para o segundo tópico, o casamento entre Boaz e Ruth, o casamento propriamente dito. Primeiro ponto aqui, concluindo o negócio, era necessário ter aquela posição com respeito ao parente remidor que tinha prioridade, que era mais próximo de Elimeleque. Ele tinha toda a prioridade para remir ou resgatar ou redimir a família de Noemi. E Boaz então foi conversar com ele. Veja, com a garantia de Boaz de que ele a remiria caso o parente mais próximo não cumprisse o seu papel como remidor, Ruth então voltou para casa e contou tudo para sua sogra Noemi, a qual lhe respondeu: espera, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Veja aí como Boaz já tinha conquistado a confiança, não somente de Ruth, mas também de Noemi. Ele tinha conquistado já a confiança de Noemi. Além de sua integridade e generosidade, a essa altura Boaz, claro, estava ligado a Ruth e era o maior interessado em concretizar esse negócio, podendo assim unir-se a ela em casamento. Outro sim, ele queria fazer tudo de modo correto, exercendo assim o papel que Deus estabeleceu para o homem no casamento, porque Deus, como eu já falei, deu ao homem um papel e o homem precisa ser honrado como Boaz. O homem precisa amar a sua esposa, precisa honrá-la como vaso mais fraco, e tudo isso nós já vemos no exemplo de vida de Boaz e o que vai ser ensinado pelo apóstolo Paulo e também pelo apóstolo Pedro, não é? Em Efésios capítulo 5 e 1 Pedro capítulo 3, respectivamente, nós vemos já como exemplo no Antigo Testamento na vida de Boaz. O segundo ponto, veja, resgate e lei do levirato. Nós falamos bastante já sobre a lei do levirato na lição anterior, então note que Boaz fez tudo conforme a lei. Convidou o remidor principal para sentar-se com ele junto à porta da cidade e, tendo 10 anciãos como testemunhas, explicou-lhe a situação. Ele deixou aquele homem a par. Olha, Elimeleque foi para Moabe e ele acabou falecendo lá, você sabe disso, né, seu parente,
e a viúva está aí, e foi contando toda a história. Bom, de acordo com a lei do levirato, o remidor devia cumprir o seu papel de modo integral, o que obrigava-o, claro, a casar-se também com a viúva, ou nesse caso aqui em particular, com uma das duas, né? Porque havia também a Ruth, que também estava viúva. E ele precisava fazer isso a fim de suscitar, diz a Bíblia, o nome do falecido sobre a sua herança. Ruth capítulo 4, versículos 1 a 5. A princípio, o parente mais chegado de Elimeleque concordou em cumprir o seu papel comprando as terras de Noemi. Entretanto, quando ele soube da situação de Ruth, uma moabita, o homem voltou atrás e disse: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha própria herança, a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Então o homem, quando soube de toda a história, ele achou muito complexa aquela situação, falou: não, para mim não dá, porque eu já tenho a minha herança, vai atrapalhar aí a minha própria herança. Então essa desistência abriu caminho para Boaz cumprir seu papel como remidor e casar-se com Ruth. E aí vem o ponto 3, o registro público, porque tudo tinha que ficar muito claro publicamente, perante as testemunhas e perante o povo de maneira geral, para que nenhuma das partes voltasse atrás futuramente. Então o negócio foi fechado da seguinte forma, citando aqui agora Gilbert Bierce, que é um autor que eu tenho citado ao longo desse trimestre. Junto à porta da cidade, diante de muitas testemunhas, Boaz comprou a propriedade de Elimeleque, que incluía o direito de se casar com Ruth, bem como as obrigações de cuidar dela e de Noemi. O outro parente tirou a sua sandália e a deu a Boaz. Esse era um costume em Israel naquela época e simbolizava que ele, no caso desse parente mais próximo, ele abria mão do seu direito de andar na terra para possuí-la. De posse do sapato, daquele que era o remidor principal, Boaz disse aos anciãos e a todos os presentes: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Ruth capítulo 4, versículos 7 a 10. E aí então tudo estava encaminhado para que acontecesse o casamento entre Boaz e Ruth. O texto sagrado diz que todo o povo estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Ruth capítulo 4, versículos 11 e 12. Ou seja, com a parte civil concretizada, os nubentes receberam a bênção de Deus, festejaram com os convidados e seguiram para o seu aposento nupcial. É isso que mostra o versículo 13. E aí nós vamos já para o terceiro tópico, a remissão com C cedilha, da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. O primeiro ponto, o nascimento de Obed, que é o primeiro filho deste casal. O primeiro filho do casal, aliás, Obed, trouxe uma grande alegria entre as mulheres de Belém, especialmente as vizinhas de Noemi, as quais lhe disseram: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Quantas verdades, quantas palavras bonitas e verdadeiras estão presentes aí neste texto sagrado. Ou seja, as palavras dessas mulheres de Belém, essas vizinhas de Noemi. Por meio dessa declaração, primeiro, louva-se o Senhor. Deus é louvado pelos seus feitos, mas também se reconhece
a fidelidade de Noemi e mais, o grande amor de Ruth para com ela. Noemi perdeu o marido e 2 filhos, mas Deus lhe deu uma nora que valia por 7 filhos. E esta lhe dá agora um lindo netinho. Que história linda! Veja como é importante esse relacionamento entre nora e sogra. As noras devem se portar como filhas e as sogras devem se portar como mães. E nós vemos isso aqui. Nós vemos que Noemi de fato tinha Ruth como sua própria filha e Ruth tinha Noemi como sua mãe. Ela lhe foi fiel em tudo. E aqui as próprias mulheres reconheceram que Ruth era uma moça tão especial, era de fato uma mulher virtuosa, que ela valia por 7 filhos. Ou seja, Noemi ficou viúva, perdeu o marido, perdeu seus 2 filhos, um luto triplo, mas Deus lhe deu uma filha, que valia por 7, essa nora abençoada Ruth. Então nós temos aí a importância também de Obed, nesse ponto, porque o nascimento de Obed, porque os netos, claro, trazem muito orgulho e alegria para os avós. Isso fica claro em Provérbios, especialmente no capítulo 17, mas Obed era mais que um neto. Na história da redenção, Obed é mais do que um neto de Noemi. Ele seria, na verdade, o homem que daria sequência à linhagem do leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, já que seria pai de Jessé, isto é, avô do rei Davi, conforme Ruth capítulo 4, versículos 18 a 22. Por isso, Noemi o tomou em seus braços com muito entusiasmo, enquanto suas vizinhas o chamavam de Obed, nome que significa adorador. Muito bem, e o último ponto, Boaz, um tipo de Cristo. No livro de Ruth, nós aprendemos que Deus está no controle da história. Ele atua nos bastidores. Muitas vezes, nós não vemos Deus agindo assim diretamente, mas Ele está conduzindo todas as coisas. Os aparentes acasos mencionados evidenciam que o Senhor atua nos bastidores, promovendo encontros improváveis como o de Ruth e Boaz. A morte para muitos é um fim, mas a morte de Elimeleque e seus 2 filhos em terra estrangeira propiciou um recomeço para Noemi e Ruth, 2 viúvas que escolheram servir ao Deus de Israel e permanecer no centro de sua vontade. O corolário de tudo isso é que, além de o casal Boaz e Ruth ter gerado um ascendente do Senhor Jesus, ambos tornaram-se tipos, respectivamente, de Cristo, o nosso Redentor, e a sua noiva. Então, da mesma forma que Boaz, ele redimiu Ruth, nós também fomos redimidos pelo Senhor Jesus, pelo derramamento do seu precioso sangue. A Bíblia diz que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Assim termina essa linda história, e a partir da semana que vem nós já vamos começar a estudar sobre o livro de Esther. Que bênção ter estudado este livro de Ruth em 5 lições, e eu quero aqui, concluindo, ler o que está na conclusão do texto desta lição. O casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. A história de Ruth é uma história de redenção. Uma moabita foi não somente remida, mas entrou para a genealogia do Redentor da humanidade, Jesus, o filho de Davi. Ao lado de Tamar e Raabe, Ruth proclama a graça de Deus que se manifesta a todos, judeus e gentios. Tito capítulo 2, versículo 11. Que proclamemos com poder a vida e a obra de nosso Redentor divino humano, Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Aí está então esta linda lição bíblica que termina aqui na sua primeira parte, o livro de Ruth. A partir da semana que vem,
nós vamos estudar sobre o livro de Esther. Tá certo? Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando deste vídeo. Quero convidá-lo então a curti-lo, a compartilhá-lo, se você ainda não fez isso, mas também inscrever-se no meu canal. E se você desejar receber sempre o nosso roteiro para cada uma dessas lições, veja, o roteiro que eu utilizei, esse aqui, ó, você terá acesso a ele tornando-se membro do nosso canal. Todos os membros têm acesso a todo o nosso acervo de estudos. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.